Olá, queridos alunos e queridas alunas, é um prazer estar aqui com vocês nessa nossa noite para que a gente possa tratar aqui de uma atualização jurisprudencial, os temas mais importantes aí dos nossos tribunais superiores. Eu sou a professora Lídia Marangon, sou professora de Direito Processual Civil do GRAN Curso Online. Aqui no GRAN eu também coordeno os cursos de Defensoria Pública, eu sou defensora pública do Distrito Federal, então é sempre bom estar aqui com vocês nesses nossos eventos de atualização jurisprudencial, para deixar vocês bem atualizados aí com o que está sendo cobrado nas provas de concurso público e também com aquilo que vai ser cobrado, porque temos temas muito recentes que ainda os examinadores nem tiveram tempo de cobrar, mas que você já vai sair aqui da aula de hoje sabendo, tá bom? Então, é um prazer enorme estar aqui com você. Estou acompanhando vocês aqui no chat, se vocês quiserem falar de onde vocês são, qual concurso que vocês estão se preparando, fiquem à vontade, tá certo, pessoal? Queria dar uma boa noite, então, a todos vocês. Tô vendo aqui a Paula, o Alexandre, muito obrigada pela presença. Van Santos, boa noite, tá certo? Então, olha só, o que vai acontecer aqui na nossa aula de hoje? Eu trouxe para vocês alguns julgados mais importantes desses últimos informativos, principalmente do STJ, que eu tenho absoluta certeza que vão ser cobrados nessas carreiras jurídicas, concursos para magistratura, Ministério Público, promotor, delegado. Então, muito importante a gente estar sempre se atualizando com a jurisprudência. Eu me recordo que estava até comentando isso ontem com um outro professor aqui do GRAN, que a jurisprudência, a gente às vezes tem um pouco de resistência com relação ao estudo de jurisprudência. Eu, particularmente, adoro estudar jurisprudência, eu acho que a gente nunca pode parar de estudar jurisprudência, entender aquilo que os tribunais têm entendido a respeito de determinados temas. E a jurisprudência, na medida em que você começa a compreender a forma adequada de estudo, você também aproxima-se de um raciocínio jurídico mais eficaz na hora da prova. Você consegue compreender como é que determinado tribunal decide em certos casos. E às vezes, por mais que você não saiba a resposta do item, pelo raciocínio lógico que você aprende a ter a partir do estudo jurisprudencial, você consegue acertar inúmeras questões. Foi assim comigo quando eu me preparava para a Defensoria Pública e continuo tendo essa mesma percepção até hoje. Então, o estudo de jurisprudência ele tem essa finalidade, não só aquela finalidade de ser cobrado em prova, mas também essa de fazer com que você consiga compreender, por meio de raciocínio jurídico, aquilo que os examinadores vão cobrar na prova e aquilo que o tribunal tem decidido a respeito dos temas aí das várias disciplinas que são abordadas. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, porque a gente não tem muito tempo aqui a perder. Vou deixar para vocês as redes sociais, para o caso de precisarem falar comigo, ou se quiser seguir, fiquem à vontade. Estou vendo aqui a Fernanda está falando que está fazendo concurso para a Magistratura Federal, é de Curitiba, bacana, viu? Então, olha só, pessoal, @prof.lidiamarangon ou @asdefensoras. Duas redes sociais aí que vocês têm a possibilidade de entrar em contato comigo, tá certo? Vamos começar então por um primeiro julgado que eu trouxe do último informativo, olha só, informativo 703 do nosso STJ. Esse julgado, ele fala da extensão da prerrogativa da intimação pessoal da parte ao defensor dativo. Então, aqui a gente tem que fazer uma análise, inicialmente, com relação a essa prerrogativa. Lá na parte do nosso Código de Processo Civil, que trata da Defensoria Pública, a gente tem lá a previsão no artigo 186, no seu parágrafo, que a gente tem a possibilidade de, a requerimento, o juiz ele pode intimar a parte pessoalmente para cumprir uma determinada diligência que cabe apenas a ela cumprir, ou, por exemplo, juntar algum documento nos autos que só ela tem acesso. Então, a gente tem essa prerrogativa prevista aí para a Defensoria Pública, lá no artigo 186. Eu até coloquei aqui esse artigo para vocês, 186, parágrafo 2º. Olha só, a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. E o parágrafo 2º diz que a requerimento, então a própria Defensoria
pode requerer, então aqui a gente não tem uma prerrogativa que o juiz possa conceder de ofício, tá certo? Tem que ser uma prerrogativa exercida por meio de requerimento da Defensoria Pública. O juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de uma providência ou de uma informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Então, esse artigo, pessoal, ele é uma novidade do CPC de 2015 em relação ao CPC de 1973. E foi, na verdade, uma demonstração do legislador de 2015 de reconhecer a realidade da Defensoria Pública. O defensor público ele tem uma realidade totalmente diferente de um advogado particular, de um advogado que tem ali um escritório, trabalha no escritório. Por quê? Porque como a gente atende uma massa muito grande de pessoas, o contato é um pouco complicado, o contato entre o defensor público e a parte. Em que sentido? Muitas pessoas, quer dizer, 100% ali das pessoas que a gente atende, com exceção daquelas situações criminais, né? Mas 99% das pessoas são hipossuficientes, então elas vivem numa situação de precariedade, às vezes estão morando num lugar, no outro mês já não mora mais lá, então elas nem sequer atualizam o endereço delas na própria defensoria, quanto mais informar isso para que o defensor atualize nos autos. Então a realidade é muito diferente daquele advogado particular que tem ali o contato direto do seu cliente, que tem contrato de honorários firmado. Então, por conta disso, o que o defensor vinha sofrendo? Às vezes o juiz ele proferia um despacho e o defensor não conseguia entrar em contato com a parte, fazia de tudo, por telefone, mandava cartas, etc. E não conseguia cumprir aquela determinada diligência por conta dessa dificuldade prática de encontrar o seu próprio assistido, o que não é difícil, viu? É uma coisa bem corriqueira no cotidiano do defensor. E aí, por conta disso, o legislador de 2015, prevendo, né, que existe realmente, de fato, essa situação, entendeu o seguinte: olha, quando o defensor público não conseguir, por conta própria, ele mesmo praticar o ato processual, porque ali naquele caso é uma situação em que aquele ato deve ser praticado pessoalmente pela parte, ele vai então requerer ao juiz que formule ali um despacho, né, determinando a intimação pessoal da parte, para que ela possa vir em juízo cumprir a determinação. Ótimo. Então essa é uma prerrogativa da Defensoria Pública, essa prerrogativa da intimação pessoal. E a gente sabe que a Defensoria Pública ela ainda não tem o aparato de manter um defensor público em toda e qualquer comarca do nosso país. Nosso país é um país continental, embora a gente tenha a previsão aí constitucional de que deve haver a interiorização da Defensoria Pública, né, nas diversas comarcas do nosso país, a gente sabe que ainda não é uma realidade. Então, em alguns locais onde não existe defensor público lotado, é possível que exista ali convênios, né, com a OAB para que haja a nomeação por parte do juiz de defensores dativos, que são aqueles defensores nomeados apenas para exercer a atribuição ali naquele caso específico em que a parte é hipossuficiente, não tem condições de pagar um advogado particular e precisa ser defendido ou precisa ajuizar uma ação, então ele tem um defensor dativo. Ótimo. E aí o que acontece? O STJ entendeu então que essa prerrogativa de requerer a intimação pessoal da parte para esses atos que somente por ela possam ser praticados também deve ser estendida ao defensor dativo. Então vejam aqui no nosso material. Olha só o que o STJ entendeu. É admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal da parte, na hipótese do artigo 186, parágrafo 2º do CPC, ao defensor dativo, nomeado em razão de cumprir aquela iniciativa da parte de buscar contratá-lo. Ele foi nomeado para aquela causa. Então ele não tem aquele contato, aquela suficiência de aproximação com o seu cliente para poder não ser abarcado por essa prerrogativa também, porque as mesmas dificuldades que a defensoria passa, o defensor dativo também por inúmeras vezes passa. Então, reconhecendo essa realidade também, o STJ fez essa extensão com esses argumentos, entenderam?
Então, é muito importante esse julgado aqui, porque ele é extremamente recente. Se vocês forem fazer concurso, seja para a Defensoria Pública, seja para a magistratura, eu reputo que é muito importante vocês conhecerem esse julgado, principalmente para essas duas carreiras. Por quê? Para o defensor público nem preciso falar, né? Mas para o magistrado também, porque ele é que vai deferir ou não o requerimento do advogado dativo de intimação pessoal da parte. Então, para os magistrados aí, os futuros magistrados e magistradas, também devem se atentar a esse julgado recentíssimo, tá certo? Então essa é a primeira análise que eu queria fazer com vocês aqui na nossa aula de hoje. Maravilha! Vamos continuar então aqui para a segunda análise. Aqui a gente tem também um julgado muito recente, tá? Que diz o seguinte: ele vai tratar da impossibilidade de penhora de percentual do auxílio emergencial. Então a gente está aí vivendo uma situação de pandemia. Foi regulamentado pelo governo federal esse auxílio emergencial para as pessoas que se enquadrem naquelas circunstâncias, ou seja, estamos aí diante de pessoas que não têm uma condição financeira adequada e, portanto, necessitam do recebimento do auxílio emergencial enquanto durar a pandemia ou nos termos da própria regulamentação federal. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa recebe esse auxílio emergencial, mas ela possui outras dívidas, né, com outras instituições financeiras. E aí a pergunta surgiu, chegando no âmbito do STJ para que fosse solucionado. Esse auxílio emergencial, ele pode ser penhorado ou não? Ou ele se enquadra naquele rol de impenhorabilidades lá do artigo 833 do nosso Código de Processo Civil. Esse artigo 833 é o artigo que traz o rol de bens que são considerados impenhoráveis. E, pessoal, quando forem estudar o artigo 833, não basta uma leitura seca do artigo. Existem ali inúmeras decisões jurisprudenciais importantes que vocês precisam encaixar no estudo desse artigo, tá certo? Como, por exemplo, a decisão que tratou do seguro de vida, né, da penhorabilidade do seguro de vida. Então, tem muitas coisas ali que vocês precisam analisar juntamente com a jurisprudência. E uma delas é essa questão aqui do auxílio emergencial. E aí, olha só que interessante o que o STJ entendeu. Não é possível a penhora de percentual do auxílio emergencial para pagamento de crédito constituído em favor de instituição financeira. Então aqui a gente tem um julgado de 29 de julho de 2021, junho, né, de 2021, e entendeu então que esse auxílio emergencial ele não é passível de penhora. Mas é importante, olha só, a gente fazer a correlação desse entendimento com o que está disposto na legislação, porque foi o argumento do STJ. Lá no artigo 833, como eu disse para vocês, nós temos o rol dos bens que são impenhoráveis. E no inciso 4, a gente tem os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e da sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Aí vem o parágrafo 2º e diz que o disposto nesse inciso 4 e no inciso 10 não se aplica às hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Isso significa que se você estiver sendo executado com base numa dívida comum, essa verba é impenhorável, essa verba é uma verba impenhorável. Agora, se você estiver sendo executado por uma dívida alimentar, como a gente não pode esperar, né, a fome ela não espera, então, nesse caso, temos a exceção do parágrafo 2º. Vai se permitir, então, a penhora dessas remunerações previstas no inciso 4 do artigo 833, para permitir o cumprimento aí da penhora do valor para o pagamento da prestação alimentícia, tá certo? Então, o mesmo entendimento que está aqui previsto pelo legislador de 2015 no 833, inciso 4, foi trazido
pelo STJ agora nesse julgado. Então a gente tem aqui, esse é o fundamento. O STJ entendeu que esse inciso, ele é o inciso que corresponde ao auxílio emergencial concedido pelo governo federal pela Lei 13.982 de 2020, tá certo? Então o auxílio emergencial ele estaria, na visão do STJ, enquadrado no inciso 4 do artigo 833, portanto, ele é impenhorável, a não ser que seja para o pagamento de pensão alimentícia, né? Aí, nesse caso, estaria também aqui dentro da exceção prevista no parágrafo 2º. Por quê? Porque o STJ entendeu que esse valor recebido a título de auxílio emergencial, ele serve para salvaguardar a subsistência daquela família que está passando por uma situação de extrema necessidade em um período também muito complicado, que é a pandemia. Então, as instituições financeiras querem penhorar o auxílio emergencial, mas não conseguem por conta dessa decisão, a não ser que comprove, né? Aí não é mais uma instituição financeira, a não ser que se comprove que aquela penhora surge por meio de uma execução de dívida de alimentos, tá certo? Então, fiquem atentos a esse julgado também, porque ele vai ser objeto de provas com certeza absoluta, até mesmo porque ele é muito recente e a gente tem aqui vários princípios, como o princípio da dignidade da pessoa humana, tá, envolvidos, e também o princípio do mínimo existencial. São esses dois princípios aqui basilares que foram utilizados também como argumentação para que o STJ entendesse dessa forma, não admitindo então a penhora do auxílio emergencial concedido pelo governo federal durante a pandemia Covid-19, tá certo? Compreendido? Então, não vão mais esquecer, tá bom? Agora, eu acredito que isso, se for cobrado em alguma prova, vai vir cobrado em formato de historinha ali para você identificar, né, se ali é uma dívida de natureza alimentar ou não, se aquele valor poderá ser ou não penhorado e etc. Tá bom? Então, passamos aqui para o nosso próximo julgado. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem um julgado que eu reputo muito importante para o direito processual civil, que é esse aqui, ó, que fala da contagem de prazo em dias úteis. Quando a gente estuda o artigo 219 do nosso Código de Processo Civil, a gente percebe que lá tem a seguinte redação: na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E aí vem o parágrafo único e diz que essa previsão de computação em dias úteis, ela se aplica somente a prazos de natureza processual, ou seja, se o prazo é um prazo de natureza material, nós não estaríamos então falando de dias úteis. Mas como a gente está falando aqui de prazo processual, de acordo com o parágrafo único do artigo 219, então esses prazos processuais são contados em dias úteis, não é? Excluindo aí os finais de semana, feriados, etc. Ótimo. Aí o que acontece? Por conta desse artigo 219, parágrafo único, nós tivemos esse julgado, também muito recente, que diz que o prazo de cumprimento da obrigação de fazer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer possui natureza processual. Então, aqui neste julgado, o STJ tratou da natureza do prazo, né, que fixa aí o tempo, né, para o cumprimento da obrigação de fazer, e esse prazo deve ser contado em dias úteis na visão do STJ. Então, olha só, quando a gente fala em cumprimento para pagar a quantia certa, né, cumprimento de sentença, quando a gente fala em cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa, a gente tem aqui uma intimação para pagar no prazo previsto na lei, certo? Então, a gente tem intimação para pagar no prazo previsto na lei, para pagar em 15 dias. Quando a gente tem uma obrigação de fazer, cumprimento de sentença de obrigação de fazer, percebe-se que o Código de Processo Civil ele não traz um prazo específico. Ele diz o seguinte, que o juiz ele vai analisar o caso concreto, não com essas palavras, né? Estou falando aqui de uma maneira que vocês compreendam melhor.
mas o juiz ele precisa avaliar que tipo de obrigação que é e estabelecer um prazo de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade. Então ele não vai colocar lá 10 dias aleatoriamente. Ele, que obrigação é essa? É a obrigação de fazer, de construir, a obrigação de pintar um quadro, a obrigação de fazer determinado tipo de atividade profissional. Então ele avalia ali o caso e ele define, né, ele mesmo define o prazo para o cumprimento dessa obrigação. E aí o STJ entende, olha, esse prazo ele é um prazo de natureza processual. Portanto, nessa circunstância, também se aplica o artigo 219, parágrafo único, que diz que os prazos devem ser contados em dias úteis, tá certo? Então, vejam aqui, a gente tem esse julgado no informativo 702, também muito recente, e ele é importante para nós, tá bom, pessoal? Também vocês que vão fazer aí prova de segunda fase, né? Às vezes tem uma peça processual e o examinador ele coloca lá, assinale, interponha, por exemplo, ou apresente a peça processual no último dia do prazo. E aí você precisa saber a contagem para poder fazer ali os pontos, né? E ser aprovado na segunda fase dos concursos, tá bom? Então, esse julgado, para mim, é um dos mais cobrados das próximas provas de direito processual civil nos concursos de carreira jurídica, ok? Temos esse aí, então. Agora vamos passar para o próximo. No próximo, a gente tem um julgado que trata da técnica de ampliação do colegiado. Técnica de ampliação do colegiado. Por quê, pessoal? Que eu entendo que esse julgado ele é muito importante. Porque a técnica de ampliação do colegiado é um tema, não sei se vocês estão acompanhando aí a jurisprudência do STJ, mas é um tema que está sempre em voga. Por quê? Porque é uma novidade do CPC de 2015, nós não tínhamos a técnica de ampliação do colegiado no CPC de 1973, nós tínhamos à época os embargos infringentes, que era uma espécie de recurso. A técnica de ampliação do colegiado não é uma espécie recursal, o próprio nome já diz, é uma técnica utilizada para ampliar o colegiado a fim de tentar uma modificação do entendimento daquele colegiado, fazendo prevalecer o voto que tinha ficado minoritário. Então a gente tem ali um colegiado, certo? E aquele julgamento não foi um julgamento unânime, então, portanto, ainda existe um fio de esperança, porque pelo menos um daqueles julgadores decidiu de acordo com aquilo que você gostaria. Os outros foram contra, mas existe um ali que pensa como você. Então, para fazer com que passe a prevalecer esse entendimento minoritário, há a possibilidade da ampliação desse colegiado, trazendo aí novos julgadores, para que a gente possa tentar fazer uma inversão do resultado. É essa a finalidade. Essa técnica está prevista lá no artigo 942 do nosso Código de Processo Civil. Então, é um artigo dos mais importantes para vocês que estão se atualizando em direito processual civil. Vamos analisá-lo juntos aqui. Artigo 942 diz o seguinte: quando o resultado da apelação, então veja que ele já fala o recurso, né? Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno em um número suficiente para garantir, como eu falei para vocês, a inversão do resultado inicial, assegurando às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente. Então tem sustentação oral na técnica aqui de ampliação do colegiado, apresentar então a sustentação oral, suas razões perante os novos julgadores. Aí vem os parágrafos que são igualmente importantes e dizem: sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos, poderão voltar atrás aqui, né, para na ocasião do prosseguimento de julgamento e rever aquilo que ele já havia decidido. A técnica de julgamento prevista nesse artigo também se aplica ao julgamento não unânime, tá? Proferido em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença,
devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição, previsto no regimento interno, e também nas hipóteses de agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então, são inicialmente essas três hipóteses: apelação, quando o resultado não for unânime; a ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, mas também julgar não unânime, né? E agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, também não unânime. Percebam uma diferença muito sutil aqui na redação do artigo 942, parágrafo 3º. Quando ele fala em ação rescisória, percebam aqui, que nesse caso o prosseguimento do julgamento vai ocorrer em um órgão de maior composição, previsto no regimento interno. Então é diferente do agravo e diferente da apelação. Por quê? Na apelação não unânime, no agravo de instrumento, o que vai acontecer é uma ampliação daquele colegiado, tá bom? Na ação rescisória não, a gente vai ter ali uma alteração de competência. Então percebam, nesse caso o prosseguimento do julgamento vai ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Então vai haver, nessa circunstância, uma alteração da competência do órgão. Não vai ser o mesmo órgão, a gente vai mudar para um outro órgão de maior composição para continuar aquele julgamento, entenderam? Diferente da apelação e do agravo, que continua ali na mesma circunstância, né? No mesmo órgão colegiado. Aí, olha só que interessante. Vamos aqui. Quando foi agora em maio de 2021, essa técnica de ampliação do colegiado, prevista no artigo 942, aplica-se também ao julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. Então aqui foi o entendimento trazido para vocês, porque aqui no nosso 942 a gente não fala que espécie de apelação, né? Apelação não unânime, tá? E aí, para solucionar essas dúvidas que vinham surgindo, o STJ entendeu o seguinte: olha, aplica-se também ao julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. Compreenderam, pessoal? Então aqui a gente tem essa possibilidade também da técnica de ampliação do colegiado quando estivermos diante de um julgamento de uma apelação que resultou não unânime, tá? Então a apelação aqui também tem que ser não unânime, ok? Não unânime, mas que essa apelação tenha sido interposta de uma sentença no procedimento do mandado de segurança, certo? Compreenderam aqui? Então, embora a gente não tenha previsão expressa do mandado de segurança, né, da apelação decorrente da sentença de mandado de segurança, o STJ, analisando aqui as circunstâncias, entendeu que se aplica também. Vai cair nas provas, eu tenho absoluta certeza. Quando eu fui separar os julgados aqui para vocês, eu uso aí de um certo feeling, né? Feeling mãe Lídia que eu tenho. E eu falei, esse aqui vai cair. Vai cair porque às vezes a pessoa estuda só a letra da lei, do artigo 942, e não esquece de estudar a jurisprudência. Então, tá aí para vocês não errarem mais, tá bom? Artigo 942 do CPC, muito importante. E o STJ entendendo que essa técnica também se aplica quando a gente está aí diante do procedimento do mandado de segurança e temos uma apelação que resultou aí de um julgamento não unânime. Beleza, pessoal? Compreenderam? Cadê aqui? Heitor, quais as hipóteses que eu entendi a apelação em mandado de segurança? Quando a apelação for não unânime, tá, Heitor? Então fique tranquilo aí, porque vai dar tudo certo, vai cair essa questão e você vai aceitar, tá bom? Acertar. Ótimo, então vamos lá, continuando. Ação de alimentos e acordo pré-existente. É um outro julgado que eu reputo muito importante, que eu acho que vai cair na prova de vocês. Acho não, tenho certeza que vai cair isso aqui em alguma prova dessas próximas aí do ano de 2021, porque isso daqui é algo que, se a gente for pelo feeling, né, se a gente for responder só por aquilo que a gente acredita, pode ser que você responda errado, e eu vou explicar por quê. Porque a gente acha o seguinte: fez um acordo, né, pacta sunt servanda, acordo vale ali entre as partes, não pode mais depois
volta atrás, etc. Ambas as partes capazes, objeto lícito, acordo é acordo, pronto, vou executar aquilo que está ali. E essa realmente é a regra, não é verdade? Só que aqui nesse julgado, como a gente tem ali a questão de alimentos envolvidos, o STJ entendeu uma possibilidade, pela possibilidade de haver ali um ajuizamento de uma ação de alimentos, mesmo depois já ter havido um acordo celebrado no âmbito do SEJUSC com relação a esses mesmos alimentos. Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês esse julgado, para vocês compreenderem o que aconteceu. Olha só, imagine que tenha celebrado aqui a genitora, tá? Vamos dar aqui um exemplo. A genitora ajuizou uma ação contra B, genitor, e aqui quem ajuizou a ação na verdade foi a criança, né? A genitora é apenas a representante legal. Então, o filho aqui ajuizou a ação contra seu pai, buscando alimentos, tá? Isso aqui foi uma ação. Aí, lá no âmbito do SEJUSC, foi realizado um acordo. Então, esse acordo aqui, ele é um acordo formalizado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O SEJUSC, ele, por meio da conciliação, realiza acordos principalmente acordos de alimentos, acordos também em algumas circunscrições ou comarcas já tem SEJUSC realizando acordos cíveis, né? Então aqui a gente imagine a seguinte situação. No âmbito do SEJUSC, vamos lá aqui no material, no âmbito do SEJUSC foi realizado um acordo de alimentos. Então assinou ambas as partes, conciliador também assinou, então tudo aqui já estava firmado, ficou do pai, por exemplo, pagar uma pensão alimentícia de um salário mínimo, tá? Um salário mínimo mensal, ou então, sei lá, uma porcentagem sobre o seu rendimento. Então está aqui definido no acordo realizado no âmbito do SEJUSC. Só que depois, o que percebeu-se? Percebeu-se que aquele acordo que foi realizado no âmbito do SEJUSC não é um acordo que atenda às necessidades reais da criança. Então, o que aconteceu ali? Houve um misto de um certo... houve uma realização por partes ali envolvidas que são capazes, mas percebeu-se que não era um acordo ideal. E aí, o que o STJ entendeu? Olha, nesse caso é cabível sim o ajuizamento de ação de alimentos, ainda que exista acordo extrajudicial válido com o mesmo objeto, quando o valor da pensão alimentícia não atende aos interesses da criança. Então, aqui nesse caso, o que aconteceu? A gente tinha um acordo realizado no âmbito do SEJUSC. Houve depois uma verificação de que esse valor ele não atendia às necessidades básicas da criança, ele era um acordo prejudicial, nesse caso concreto aqui, tá certo? E aí foi questionado o valor formalmente por meio de uma ação de alimentos. E esse acordo ele já havia sido homologado, tá? Então já havia sido homologado. Então aqui nesse caso o STJ falou assim, não, é possível sim, porque aqui a gente tem acordo que não envolve interesse somente patrimonial, mas também a dignidade da criança. Então é importante a gente lembrar dessa situação, tá certo? Porque aqui a gente tem um potencial interesse da criança, um prejuízo, né, que pode vir a ser confundido com o próprio mérito daquela ação. Então, havendo essa possibilidade de percepção de prejuízo, mesmo que já tenha acordo extrajudicial firmado, aí é possível a gente ajuizar uma ação de alimentos para que a gente possa buscar um valor adequado, um valor que atenda aos interesses da criança, um valor que respalde, né, o crescimento daquela criança, obviamente com base no binômio, tem até doutrina agora falando em trinômio, mas é importante a gente saber dessa possibilidade, tá bom, pessoal? Então é cabível o ajuizamento de ação de alimentos, ainda que exista um acordo extrajudicial válido com o mesmo objeto, quando o valor da pensão alimentícia não atende aos interesses da criança. Informativo bem recente, a gente tem julgado de maio de 2021, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre um outro julgado que também fala de mandado de segurança. Olha só,
Aqui nós temos um julgado que vai tratar da impossibilidade de utilização do mandado de segurança para interpor decisões interlocutórias. Pessoal, a gente tem lá no artigo 1015 do nosso CPC o rol de decisões judiciais que permitem a interposição do agravo de instrumento, certo? E aí nós tínhamos inúmeras correntes. Quando esse artigo surgiu, inclusive existe aí uma corrente doutrinária que fala que esse artigo 1015 é o pior erro do legislador de 2015, né? Porque ele trouxe ali taxativamente, inicialmente, as decisões judiciais que permitiam agravo, mas assim, toda vez que, de acordo com essa corrente, né, toda vez que o legislador ele opta por criar rol que não consegue abarcar totalmente as situações reais, as situações fáticas, a gente vai ter uma circunstância ali de, por vezes, ter outras situações que exigem a interposição daquele recurso e a gente não vai conseguir, vai ficar aquela discussão ali no âmbito jurisprudencial. E é isso que tem acontecido com o agravo de instrumento. Tanto é que de 2015 para cá, percebam aí o tanto de decisões do STJ já falando sobre esse agravo. Até que a gente teve aquela decisão importantíssima falando que o rol do 1015 é um rol de taxatividade mitigada, ou seja, antes dessa decisão, o que o STJ vinha fazendo? Ele pegava aquelas circunstâncias que ele entendia que eram que se enquadravam dentro do 1015 por interpretação extensiva ou analógica e dizia, olha, nessa circunstância cabe agravo de instrumento por interpretação, né? Por conta da interpretação extensiva feita aqui nessa circunstância. Aí depois, com o tempo, analisando que a interpretação extensiva, interpretação analógica, não era suficiente para solucionar de vez, né, aquelas demandas, aquelas necessidades que surgiram de fato nos processos, nós tivemos então esse julgado muito importante falando da taxatividade mitigada do rol do artigo 1015 do CPC, ou seja, aquele rol ele é taxativo, mas ele pode ser mitigado em circunstâncias que o recorrente consiga demonstrar a urgência daquele recurso e a inutilidade de se recorrer apenas em sede de preliminar de apelação ou nas contrarrazões, né, de apelação. Então a gente teve esse julgado. E aí o que acontece? Depois que nós tivemos esse julgado aqui, muita gente ficou naquela dúvida, será que eu ainda posso utilizar mandado de segurança? Porque as pessoas, como o rol, né, entendia-se que o rol era taxativo, então das decisões interlocutórias que não admitiam o agravo de instrumento, o que as partes estavam fazendo? Estavam impetrando o mandado de segurança. Então ficou aquela coisa, eu não posso usar agravo de instrumento, mas então, já que eu não posso usar agravo de instrumento e eu quero, de alguma forma, reformar essa decisão, vou utilizar o mandado de segurança. E aí vem o STJ agora e fala o seguinte, ó, dezembro de 2020, não é admissível, nem excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, segundo o qual o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Então, o que ele quis dizer aqui? Olha, depois que o STJ definiu no tema repetitivo 988 que o rol do 1015 é de taxatividade mitigada e que, nessas circunstâncias, essas decisões judiciais interlocutórias que sejam urgentes, né, a sua reforma e que não é útil esperar recorrer só lá na apelação, não vai caber mandado de segurança, porque você agora tem um meio adequado, que é o agravo, tá bom? Então esse foi o julgado aqui de dezembro de 2020 do informativo 684. Heitor está perguntando se esse acordo fez coisa julgada material. Heitor, esse acordo aqui, na verdade, ele foi até extrajudicial, ele foi realizado no âmbito do Sejusc, tá?
E aí o julgado do STJ mesmo, esse aqui que eu falei para vocês, ó, existe acordo extrajudicial válido, tá? Foi um acordo extrajudicial. Mas na minha visão, nada vai impedir que mesmo que o acordo tenha sido judicial, que você obviamente até nem vai precisar fazer isso, porque aqui a gente teve um acordo extrajudicial e a pessoa depois ajuizou uma ação. Quando o acordo é judicial e percebe-se que aquele acordo ele não está adequado às situações, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente fazer uma ação revisional. Então eu acho que nesse caso, quando o acordo for judicial, homologado, e ali surgir uma coisa julgada material, como a coisa julgada nos alimentos, ela é uma coisa julgada que não é uma coisa julgada definitiva, porque ela é formada sob a cláusula rebus sic statibus, já ouviu falar disso? Ou seja, surgindo ali novos fatos, né, demonstrando-se novas necessidades, aquilo pode ser modificado. Eu acredito que é melhor utilizar a ação revisional de alimentos, tá bom? Só para responder aqui a sua dúvida já no âmbito mais prático. Então vamos lá, continuando, aqui a gente falou sobre a impossibilidade do MS para impugnar decisões interlocutórias, tá? Nesse caso, o STJ considera o Sejusc como um ente administrativo e não judiciário. Francinaldo, não. É porque o que acontece? O Sejusc, ele pode realizar acordos extrajudiciais também. Lá no artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, a conciliação, vocês podem ler lá na redação, que a conciliação ela deve ser estimulada, né, por juízes, promotores, todos os sujeitos do processo ali, inclusive no âmbito judicial. Então, o Sejusc ele tem a possibilidade de, em alguns casos, por exemplo, lá na defensoria que eu atuo, existe no fórum, né, da circunscrição que eu atuo aqui no Distrito Federal, o Sejusc. E aí o que estava acontecendo? Antes mesmo das partes buscarem ajuizamento de ação, nós da Defensoria Pública combinamos com o Sejusc de eles realizarem acordos extrajudiciais. Então é possível o próprio Sejusc, mesmo ele tendo ali uma atuação atrelada ao Poder Judiciário, dele realizar acordos extrajudiciais sem problema, entendeu? Porque a conciliação ela deve ser estimulada em qualquer fase, pré-processual ou já na fase processual. Então, tem acontecido muito isso na prática. Às vezes a pessoa procura a Defensoria Pública para ajuizar uma ação de alimentos. A gente às vezes faz o acordo na própria Defensoria Pública, né? Chama lá a outra parte, 2 defensores assinam aquele acordo, forma-se um instrumento de transação referendado pelos defensores. Aquele instrumento vale inclusive como título executivo extrajudicial, conforme vocês podem olhar lá no artigo 784 do nosso Código de Processo Civil. Mas o Sejusc também tem essa possibilidade. Ele já faz ali os acordos e já faz aquele acordo já vale, né? Já tem validade tranquilamente, tá bom? Então pode ser extrajudicial no âmbito do próprio Sejusc, ok? Ótimo. Compreenderam essa aqui do mandado de segurança, que você não pode utilizar mandado de segurança para impugnar a decisão interlocutória, nem excepcionalmente, beleza? Compreenderam? Ótimo. Agora vamos passar para uma aqui que trata de litisconsórcio. Litisconsórcio, pessoal, não sei porquê, mas é um tema que os examinadores adoram. Litisconsórcio. Nem é um tema, na minha visão, como professor de Direito Processual Civil, um tema dos mais relevantes, não, né? Mas é importante, não é um tema dos mais relevantes a título prático, vamos dizer assim. Mas a título de concurso, a título de prova, é um dos que mais são cobrados em concurso público. Então, trouxe esse por conta dessas incidências de questões que falam sobre litisconsórcio, tá bom? Então vamos lá, olha só, o que diz essa questão, esse julgado aqui do STJ. Em ação demolitória, não há obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário dos coproprietários do imóvel. Isso aqui, informativo 701. Olha só, aqui a gente tem a previsão do litisconsórcio necessário no artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da situação de todos que devam ser litisconsortes, tá certo? E aí, o que o STJ entendeu? Olha, numa ação demolitória, não se discute a propriedade do imóvel, tá? Então, se a gente está diante de uma ação demolitória, nós não estamos discutindo a propriedade do imóvel, tá bom? Então, nesse caso, a gente não precisa que todos os proprietários devam necessariamente integrar aquela relação processual. Esse foi o entendimento aqui do STJ por conta dessa situação de entender que na demolitória o que não se discute a relação de propriedade. Então, o que o STJ fala? Fala o seguinte, olha, a diminuição do patrimônio aqui numa ação demolitória, ela é uma consequência natural da efetivação da decisão judicial que impôs a obrigação de demolir benfeitorias que foram feitas ilicitamente, tá bom? Só que aí na condição de coproprietário, a parte pode sofrer os efeitos materiais da sentença, concorda? Os efeitos materiais dessa sentença, pode sim, mas não necessariamente vai obrigar um litisconsórcio por conta disso. Pode ser que ele tenha interesse e ingresse naquele processo como parte, não tem problema, mas fazer com que aquele litisconsórcio se torne necessário apenas pelo fato de que os efeitos materiais da decisão que determina a demolição de benfeitorias possa vir a prejudicar aí um dos proprietários, isso por si só não gera a obrigatoriedade do litisconsórcio, porque o litisconsórcio ele precisa ser, quando necessário, aquele definido em lei ou quando a natureza jurídica da relação exigir. E na demolitória, na visão do STJ, essa natureza jurídica não exige, tá bom? Então, não há necessidade de, na demolitória, você determinar aqui a citação, né, formar no polo passivo a citação e ingressar com todos os coproprietários daquele imóvel, tá bom? Daquela obra, né, daquela benfeitoria que vai ser demolida, certo? Então esse aqui é um julgado tranquilo, ele também é do informativo 701 aqui de junho de 2021. Outro julgado importante que a gente precisa saber é esse aqui que fala da legitimidade recursal concorrente para recorrer da decisão que fixa honorários advocatícios. Então aqui eu quero que vocês compreendam a seguinte situação. Os honorários advocatícios de sucumbência, eles são destinados a quem? Ao advogado e não à parte, concordam? Então, para exigir o cumprimento, exigir o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, a legitimidade é do advogado. Então, imagine a seguinte situação. Maria contrata o seu advogado para ajuizar uma determinada ação. Maria sai vitoriosa naquela ação. Então, a parte contrária, que foi a sucumbente, vai ser obrigada a pagar o valor de Maria mais os honorários de sucumbência do advogado de Maria. Então, ali a gente tem duas verbas com destinos diferentes. Uma verba destinada para Maria, outra verba destinada para o seu advogado, que são os honorários. Se a parte contrária não paga os honorários de sucumbência, a legitimidade para a cobrança é do advogado, não é de Maria. Mas, pessoal, aqui eu não estou falando de legitimidade para a cobrança, estou falando de legitimidade para recorrer da decisão judicial ou da sentença que fixou os honorários advocatícios. Então, vejam bem, olha só. Se a relação processual é formada por A contra B e foi proferida uma sentença aqui fixando um valor de honorários advocatícios de sucumbência, a gente não pode, então, tirar dessa pessoa aqui, que é a parte, a possibilidade de recorrer dessa decisão. Foi isso que o STJ entendeu. Olha só, a parte e o advogado possuem uma legitimidade recursal concorrente quanto à fixação dos honorários advocatícios. Compreenderam? Então aqui é muito importante vocês fazerem essa distinção. Por quê? Porque uma coisa é a legitimidade para cobrar os honorários da parte
da parte sucumbente. Outra coisa é o advogado, a legitimidade para recorrer da decisão que fixou os honorários. Francinal está perguntando, mesmo que a parte autora seja beneficiária da gratuidade de justiça? Mesmo. Porque uma coisa, Francinaldo, é a pessoa ser beneficiária da gratuidade da justiça e a condenação ficar suspensa. Então, o que acontece? A gente às vezes tem essa confusão na nossa cabeça. Quando uma parte é beneficiária da gratuidade da justiça e ela é sucumbente, a sentença vai condená-la da mesma forma. Vai ter lá um parágrafo condena fulano de tal ao pagamento dos honorários de sucumbência e custos processuais, né, e despesas processuais de um modo geral. No entanto, fica suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 anos. Então, o que não pode acontecer é exigir por esse prazo, né, esse prazo fica suspenso, essa exigibilidade fica suspensa. Ela não é obrigada a pagar durante aquele período ali. Entenderam? Agora, isso não impede que, demonstrando, por exemplo, que aquela parte passou a ter condições econômico-financeiras que possa ser cobrado, não impede que a parte e o advogado recorram para aumentar o valor dos honorários advocatícios. Por quê? Porque eles só não vão poder cobrar por enquanto, está suspensa a exigibilidade, mas a condenação existe. E aí, na época que puder cobrar, se puder cobrar, ótimo. Se nunca mais aquela pessoa tiver condições de pagar, não vai cobrar, entenderam? Não vai poder cobrar. Mas legitimidade recursal é uma coisa, condenação em honorários de uma parte sucumbente é outra coisa, mesmo que ela tenha a gratuidade da justiça, que embora ela tenha sido condenada, vai ficar suspensa a exigibilidade daquele valor. Mas pode, sem problema, você recorrer contra aquilo, tá bom? Não tem problema nenhum. O fato de você ser beneficiário da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária recorra para aumentar os honorários advocatícios de sucumbência aos quais você foi condenado a pagar, embora fosse beneficiário da gratuidade e tenha a exigibilidade desse valor suspenso por esse período, certo? Compreendeu? Ótimo. Então, aqui um julgado importante também no informativo 700, tá certo? Vamos lá, mais um aqui de gratuidade da justiça. Olha só, é inadmissível o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça apenas por figurar a parte no polo passivo em processo de execução. Então, vamos lá, pessoal. O que o STJ entendeu aqui neste julgado? Entendeu o seguinte, que quando a gente tem aí as regras, né, da gratuidade da justiça, artigo 98 do Código de Processo Civil, artigo 5º, inciso 35, lá da Constituição Federal, que prevê, né, a possibilidade da concessão da gratuidade àquelas pessoas que comprovarem aí a hipossuficiência. O que o legislador estava fazendo quando criou essas regras? Estava fazendo regras de acesso, né, para fazer com que as pessoas tenham direito efetivo de acesso à justiça, concordam? Então aqui é uma das formas de tratamento isonômico àquelas pessoas mais pobres, porque se não fossem as regras de gratuidade da justiça, muitas pessoas estariam sendo aí excluídas, né, do âmbito do Poder Judiciário por não conseguirem arcar com os honorários contratuais de um advogado. Ótimo. E o que estava acontecendo? Em alguns processos de execução, pelo fato de que existe já ali um título, né, um título que define que aquela pessoa é devedora da outra, alguns magistrados estavam presumindo que aquela pessoa não tinha direito à gratuidade da justiça. Você já é réu, já foi réu, já passou por um processo de conhecimento, está devendo gratuidade da justiça para você? Não. Pelo simples fato de figurar no polo passivo da execução. Só que a gratuidade da justiça ela é concedida em caráter personalíssimo. Para que ela seja negada, deve haver um motivo plausível, deve o magistrado proceder a uma análise de merecimento dessa gratuidade. Essa análise é uma análise que se faz com base
não na posição que a pessoa ocupa dentro do processo, né? Nem não no polo que ela ocupa, mas com base na realidade fática, né? Na realidade econômico-financeira dela. Por conta dessas circunstâncias, aí vem o STJ e fala, olha, é inadmissível o indeferimento automático, tá? Indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça apenas por figurar parte no polo passivo em processo de execução. É um absurdo, né? Você falar assim, olha, essa pessoa aqui não tem direito, já está devendo e ainda quer gratuidade, eu vou automaticamente indeferir aqui para todos os executados da vara que eu atuo o benefício da gratuidade da justiça. Ninguém vai ter esse direito aqui. Imagina a seguinte situação. Então é complicado. Então, por conta disso, chegou casos assim ao STJ e ele definiu que esse indeferimento automático vai contra o princípio de acesso, né, à jurisdição, tá bom? Compreenderam? Bacana esse julgado, né? Ótimo. E temos um aqui também muito importante, que é o nosso último julgado de hoje, que já estamos ultrapassando aqui nosso tempo, que é o julgado, que esse aqui, pessoal, não tenho dúvida, se eu pudesse apostar dinheiro, eu apostaria aqui nesse julgado, porque ele vai cair nas nossas provas, tá? Esse julgado, ele pode ser cobrado em várias circunstâncias, ele pode ser cobrado aí em provas de defensoria pública, quando falar, por exemplo, de fixação de astrentes contra a fazenda pública, pode ser julgado de procuradorias, julgado de magistratura, tá bom? Então, fiquem atentos a esse julgado aqui, porque ele vai ser cobrado, ele tem muito a ver com todas as nossas carreiras jurídicas. O que diz aqui esse julgado? O STJ entendeu que é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, então vejam, a qualquer tempo. Por quê? Porque aqui o STJ entende que a decisão que fixa o valor das astrentes, ela não é uma decisão passiva de gerar preclusão ou de coisa julgada que impossibilite o magistrado de modificar ou até mesmo de revogar aquela decisão. Quando o juiz fixa o valor das astrentes, ele vai fixar de acordo com o caso concreto, analisando a necessidade, né, da imposição dessa medida coercitiva, e também ele vai aplicar ali os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tem um caráter ali pedagógico, mas tem um caráter também de coerção. Cumpra sob pena de tantos, né, por R$1.000 aí por dia, por exemplo. Quando o juiz percebe que aquele valor ele não está mais suficiente para coagir, ou ele está muito além, ficou desproporcional, o que o juiz vai poder fazer? Ele vai poder alterar essa decisão, ele vai poder modificar o valor desproporcional das astrentes, seja para mais, seja para menos, porque essa decisão ela pode inclusive ser revogada quanto mais fixar um valor mais adequado. Então, vamos aqui ao julgado. É possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, ou seja, ainda que ninguém requeira, tá? Revise o valor desproporcional das astrentes. Há nos arestos confrontados discussão de questão de direito processual acerca de operar-se ou não a preclusão ou a coisa julgada, a impossibilitar a revisão pelo julgador do valor fixado a título de astrentes. Há outro sim debate a respeito da possibilidade de revisão da multa combinatória se o valor alcançado ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou da vedação ao enriquecimento sem causa. Por quê? Porque o STJ entende que o exagero da quantia que foi fixada aqui nas astrentes gera o enriquecimento sem causa daquela pessoa que foi beneficiada com essa decisão. E aqui também nas astrentes o STJ aqui disse que impera a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, aquela decisão se mantém enquanto durarem aqueles mesmos fatos. Alterando-se os fatos ou se tornando aquilo uma coisa totalmente desproporcional, o juiz ele poderá alterar. Por quê? Porque não se faz aqui coisa julgada e nem preclui, tá certo, pessoal? Então, essa decisão é muito importante na minha visão, ok? Compreenderam?
pode, então, alterar o valor das astrentes. Mas não é só pode, pode a qualquer tempo e mesmo de ofício, certo? Ok, finalizamos nossa aula por aqui. Vou deixar de novo as minhas redes sociais, @prof.lidiamarangon. Um grande abraço a todos vocês, espero que tenham gostado aí dos julgados selecionados, para que vocês possam ficar bem informados aí em Direito Processual Civil. Contem sempre comigo aqui no GRAM. Um grande abraço e até nossa próxima aula aí, eventualmente, quando nos encontrarmos novamente, tá bom? Um grande beijo. Até mais.